Bom, a nossa aula de hoje é sobre o fenômeno do lulismo, né? Obviamente tem a ver com a figura de uma liderança política e social no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi presidente, obviamente, da República, todos aqui sabem, que tem uma trajetória extremamente importante na história política do Brasil, controversa também, obviamente, e que chegou a ser preso, foi solto e retorna conjunturalmente como candidato a presidente. Mas a gente discute o lulismo bem antes desses últimos fatos que acontecem, o que o colocam novamente na cena e como um agente fundamental, ativo, uma liderança dos processos que se desenvolverão nos próximos meses no Brasil. Então, para discutir o lulismo como fenômeno político, né, eu vou aqui utilizar o texto do André Singer. Então, eu vou abrir uma apresentação para ficar mais fácil para a gente colocar alguns pontos que eu quero enaltecer aqui, reforçar. Então, vamos lá. Nós estamos tendo como base esse próprio paper que está lá para vocês lerem, As Raízes Sociais e Ideológicas do Lulismo. Bom, a hipótese do André Singer, professor da USP, né, é a seguinte: o artigo, a emergência do lulismo expressa um fenômeno de representação de uma fração de classe que, embora majoritária, não consegue construir desde baixo, ou seja, das estruturas sociais em que vivem, as suas próprias formas de organização. Isso é bastante importante, essa é a principal hipótese do texto dele. Diante desse arranjo ideológico, uma possível nova hegemonia não seria às avessas, como sugeriu Francisco de Oliveira, ainda que, ao juntar elementos de esquerda e de direita, cause a impressão de subverter a lógica dos argumentos. Quer dizer, ele tá se embatendo com outro grande sociólogo, Francisco de Oliveira, infelizmente falecido. Ele está se contrapondo ao Francisco de Oliveira com a perspectiva dele diferenciada, né? Então, ele diz, 10 meses antes da reeleição do Lula, a reeleição dele foi em 2006, né? A revista Veja publicava que Lula seria derrotado, porque, de acordo com a pesquisa Ibope, 40% do apoio obtido por ele em 2002, quando se elege a primeira vez à presidência da República, tinha se esfumaçado. E a política assistencialista, que a Veja nomeava a política do Bolsa Família, do combate à fome, não estava conseguindo segurar o eleitor de baixa renda. De fato, isso aconteceu e o Singer traz isso no paper dele. Bom, aí vem a eleição de 2006, abertas as urnas. Oliveira ainda duvidava da interpretação corrente, segundo a qual o Brasil eleitoral se dividiu entre ricos e pobres, porque o Francisco de Oliveira diz que tem outra pegada, certo? Que o Lula servia à esquerda e à direita e que fazia uma hegemonia às avessas, né? Mas o que está no centro do argumento do André Singer é que você tinha uma outra perspectiva. O Lula representava um extrato muito importante da sociedade, foi eleito por esse extrato importante da sociedade. Aí está escrito: seria ótimo se fosse plausível que os 40% do voto de Alckmin foram dos ricos e que a votação do Lula foi exclusivamente dos pobres.
escreveu o Oliveira no primeiro turno, né? Bom, exatamente assim, a votação do Lula não é de uma única classe, porque ela pode ter os votos principalmente de uma classe, e ele pode ter votos em todas as classes, mas qual o coração da votação dele? A quem ele representa? É isso que o André Singer está chamando a atenção. A origem do mal-entendido é dupla. Ele fala o mal-entendido é do Francisco de Oliveira, tá? De um lado, houve um deslocamento subterrâneo de eleitores, não de baixa renda, mas de baixíssima renda, o qual passou desapercebido de outro, porque se deu de modo concomitante ao estardalhaço em torno do mensalão, escândalo que teceu, a partir de maio de 2005, um cerco político-midiático ao presidente Lula, né? Deixando-o na defensiva por cerca de 6 meses. O mensalão, que era a denúncia de que o Lula operava no Congresso Nacional pagando mensalmente deputados, o que não é verdade. O que o Lula fez foi isso que é entregar cargos no governo e articular partidos para ter sustentação no Congresso Nacional. Mas, enfim, o mensalão é um fato real, porque ele existiu, houve televisionamento das sessões do STF, etc. E eles corroeram o apoio de classe média do Lula. É isso que o André Singer está falando. Enquanto a rejeição do Lula dobrava entre os mais ricos, a Folha de São Paulo, em 23 de outubro de 2005, entre os de renda familiar até 5 salários mínimos, ocorria uma inflexão, com o aumento dos índices de satisfação a respeito do mandato de Lula. Então, veja, né, vai acontecendo mudanças aí no cenário. Então, olha que interessante. A intenção de voto por renda no primeiro turno de 2006. Entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos, então os mais pobres, o Lula tinha 55% das intenções de voto. Entre 2 e 5, 41%. Entre 5 e 10, 30%. Mais de 10, 29%. Né? O Alckmin tinha até 2 salários mínimos, um pouco menos de 30%. De 2 a 5, 38%. De 5 a 10, 45%. Aquele já passa o Lula, tá vendo? No segmento de 5 a 10 salários mínimos. Acima de 10 salários mínimos, ele bate o Lula fácil. E aí tem os outros candidatos que eu não vou me ater, porque são pouco importantes aqui no argumento. Então, veja, você vai ver que o Lula, efetivamente, nessa tabela de voto por intenção de renda em 2006, tem mais da metade dos votos de quem é mais pobre. Tá? E no segundo turno, olha que curioso, o Lula ganha de 64% na eleição, da reeleição dele, entre os mais pobres. E o Alckmin só tem 25%. Agora, se você vai lá em quem ganha mais de 10 salários mínimos, o Lula perde. Ele perde porque 54% são os eleitores de Alckmin e 36% do de Lula. Ou seja, há uma inversão mesmo, comprovada empiricamente pela pesquisa do IBOP. A divergência entre estratos de renda irá crescer ao longo de 2006, e os números encontrados pelo IBOP perto do primeiro e segundo turno expressam uma disputa que é socialmente polarizada, como mostrou a tabela 1. O Alckmin contou, além dos votos dos mais ricos, com certa sustentação na faixa de eleitores de classe média baixa, que vagamente corresponde ao que os especialistas do mercado chamam de classe C. Na faixa de mais de 2 a 5 salários mínimos de renda familiar mensal, por exemplo, o Alckmin quase empatava com Lula, às vésperas do primeiro turno. Mas entre os de
baixíssima renda, que são até 2 salários mínimos, o Lula aparecia com uma vantagem de 26 pontos sobre o Alckmin. E é uma população bem numerosa. Por mais que ele ganhe quem ganha mais de 10 salários mínimos, o Alckmin, essa população que tem mais de 10 salários mínimos, ela é bem pequena, perto da população que ganha até 2 salários mínimos. Então, o Lula, ganhando em quem ganha até 2 salários mínimos, em quem recebe até 2 salários mínimos, ele tem um eleitorado expressivo. Por isso, é verdadeira interpretação, em 2006, que o Brasil se dividiu entre pobres e ricos. Em perspectiva comparada, cientistas políticas Denil de Oliveira, Rose Hacker e Elizabeth Balbachevsky observaram que, em 2002, o voto do Lula não estava espacialmente associado a nenhum extrato social. Ou seja, quando ele é eleito, o que o Singer está dizendo, com base na pesquisa dessas duas cientistas sociais, é que não dá para dizer que ele era o eleitor dos pobres, ele era o representante dos pobres, porque a votação dele foi dispersa entre várias classes sociais. Então, e o Singer faz uma coisa extremamente interessante, no meu modo de ver, sabe? Ele pega a eleição de 89. Deixa eu voltar aqui, desculpa. A eleição de 89, 1989, foi a famosa eleição, primeira eleição da redemocratização, onde o Lula enfrenta no segundo turno o Fernando Collor de Mello. E olha que curioso, naquele momento, entre os pauperizados, os mais pobres mesmo, até 2 salários mínimos, o Collor tinha 51% dos votos e o Lula só 41%. Entre 2 a 5 salários mínimos, o Lula já ganhava do Collor. Tinha 49% e o Collor 43%. De 5 a 10, o Collor tinha 40% e o Lula tinha 51%. E com mais de 10%, o Lula também tinha 52% contra 40%. Ou seja, ele divide as classes mais abastadas do Brasil, ele ganha na classe média e perde entre os mais pobres. Isso na eleição, a primeira eleição que ele concorreu à presidência, ele tem eleitores muito próximos ao que foi o Alckmin, como eu mostrei na tabela de 2006. Entre os trabalhos sobre a eleição de 89, notei, entretanto, que a vitória de Collor não decorria apenas de promessas fáceis. O que ele percebe é que havia uma hostilidade às greves, cuja onda ascensional se prolongou. Desde 1978, o Lula era líder das greves, e o Lula era esse grande símbolo. E isso assustava os mais pobres. Em outras palavras, lendo aqui o que o Singer disse, ao contrário do esperado, os mais pobres eram mais hostis às greves do que os mais ricos. Em parte, é essa inversão que a nova hegemonia parece aparecer às avessas, né? Sugerimos a interpretação de que os eleitores mais pobres buscariam uma redução de desigualdade, da qual teriam consciência, por meio de uma inversão direta do Estado, evitando movimentos sociais que pudessem desestabilizar a ordem. Bom, aqui tá, o Singer detecta que os mais pobres mesmo, aqueles que ganham muito pouco, que são os trabalhadores sem carteira, os ambulantes, os precarizados, eles não podem ter conturbação da ordem que prejudica o trabalho. E eles podem ficar até sem renda, ser afetados no seu cotidiano, na sua vida. Então, eles são contra a mobilização social. Olha que loucura, né? Essa é a perspectiva que o André Singer vê. Então, ele mostra uma pesquisa de 1990. Olha que legal. Olha que interessante. A concordância e a discordância do uso de tropas contra greves. Até 2 salários mínimos, 41% concordam com o uso de tropas e 49% discorda. Mas olha só, de 2 a 5, quem concorda cai de 41% para 24%, de 5 a 10 para 15%. E até entre os que ganham mais de 10 salários mínimos,
cai para 15,7, ou é igual, né, ao da classe média, e acima de 20 salários mínimos cai para 8,6. Né, quem concorda, né, essa primeira linha que vocês estão vendo, quem concorda com a repressão brutal, ou militar, ou policial, o uso de tropas militares contra greves. 73% dos mais ricos discordam. Agora, 49% dos mais pobres só discordam. 41% concordam. O que mostra que há um temor. A hipótese do Singer é uma hipótese razoável aí, né? E o que acontece é quando você faz uma pesquisa, que essas pesquisas eu não gosto muito, né? Essa pesquisa foi feita aí como cultura política, né? É uma pesquisa feita pelo SEDEC Datafolha, e que ela é uma pesquisa que é assim, você entrega um cartão para a pessoa, um papel dizendo, olha, aqui está a esquerda, aqui está a direita. E vai 2, 3, 4, 5 até o 10. De 1 à esquerda e 10 à direita. Qual é a sua, vamos dizer assim, aonde você se enquadra nesse espectro político? Mais perto da esquerda ou mais perto da direita? Eu acho isso, só fazer um comentário, eu acho isso muito complicado, porque as pessoas têm noção muito diferente de matemática, de percentagem, de proximidade. É muito complicado esse tipo de pesquisa. Ela dá certo para pessoas com mais conhecimento, com mais facilidade, com mais manejo, com mais experiência no uso de escalas. Mas, enfim, vamos lá. De qualquer forma, além de, se você coloca a esquerda como 1 e a direita como 10, é extremamente complicado, porque uma parte da população acha que sempre tem que estar no máximo, que é o 10. Então, tem muitas distorções nessa pesquisa. Mas vamos lá. A pergunta é: reconhecimento de que o governo deve intervir mais na economia. Então, a pessoa escolhe que 59% de quem é muito de esquerda diz que sim, e de quem e as pessoas que vão ser de direita, 57% vão estar no outro oposto, né? Então, sinceramente, você vê, né? É curioso que você tenha essas variações. Eu acho muito difícil de aceitar esse resultado. Eu coloco em suspeição isso, mas vamos lá. Para eleitores de menor renda, a clivagem entre esquerda e direita não estaria em ser contra ou a favor da redução da desigualdade, e sim como obtê-la. Também discordo, mas vamos lá, né? Ele é uma pesquisa dele, vamos lá. Identificada como opção que colocava a ordem em risco, a esquerda era preterida em favor de uma solução pelo alto, uma autoridade já constituída que pudesse proteger os mais pobres sem ameaça de instabilidade. Esse seria o sentido da adesão intuitiva à direita, muitas vezes entendida como o que é direito. Bom, tá vendo? Até o Singer sabe disso. Ou como sinônimo de governo versus oposição. No espectro ideológico, e tornaria inteligível o viés desfavorável a Lula. Karl Marx, né, no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele revela que a projeção de anseios de uma força previamente existente, que deriva da necessidade de ser constituído como ator político desde o alto, é típica de classes ou frações de classe que têm dificuldades estruturais para se organizar. Então, olha, essa hipótese que eu apresentei na primeira tela dessa aula, ela está inspirada no Marx, no 18 Brumário, de que o Lula é um representante de os estratos mais pauperizados, mais empobrecidos da sociedade, mais precarizados, e que tem muita dificuldade de se organizar.
como ele disse recentemente, quem tem fome não tem tempo de fazer revolução. Precisa comer. E o Lula, ele fala com esse pessoal e aí é que está. Ele pega isso do 18 Brumário do Marx, né? O fato de Collor ter decepcionado a base social que o elegeu, ao provocar a recessão de 90 a 91, levando à perda de suporte que facilitou o impedimento, o impeachment em 92, não mudou a estrutura de comportamento político que o pleito de 89 iluminara. De 94 a 98, o conservadorismo popular, eu acho essa palavra, esse conceito muito bem empregado, acionado pela inflação e pelo medo de instabilidade, venceu Lula em 94 e 98, quando ele enfrenta o Fernando Henrique, né? O Antônio Manuel Teixeira Mendes e Gustavo Venturi, que são pesquisadores de ciência política, demonstraram que na esteira do Plano Real, o melhor resultado de Lula em 94 ocorreu entre os estudantes, entre assalariados registrados com escolaridade secundária ou superior e entre os funcionários públicos. Então, aqui é um outro tipo de perspectiva, de 89 a 2006, vários institutos de pesquisa, e como que quem fez a pesquisa, como seria a evolução entre esquerda e direita. A esquerda sempre teve em torno de 20%, no máximo 25%, 26%, o centro pequeno e a maior parte das pessoas falando que é de direita no Brasil, né? Mesmo em 2002, depois de unir-se a um partido de centro-direita, anunciar o candidato a vice de extração empresarial, assinar uma carta compromisso com garantias ao capital e declarar-se o candidato da paz e amor, Lula tinha menos intenção de voto entre eleitores de renda mais baixa do que entre os de renda superior. Em suma, a base social de Lula e do PT expressavam as características da esquerda em uma nação cuja metade mais pobre pendia para a direita. Eu acho isso uma expressão muito inteligente, muito real, tá? Só depois de assumir o governo, Lula obteve a adesão do segmento de classe que buscava desde pelo menos 1989. Lula perdeu intenções e provavelmente votos entre alguns eleitores tradicionais decepcionados com os escândalos. Entre 2002, comemorada como sendo a da demorada ascensão da esquerda em um país de tradição conservadora, a reeleição de Lula, por outra base social e ideológica, em outubro de 2006, operou-se uma transformação que se faz necessário entender. Quais seriam as bases materiais dessa inversão? Que inversão ele está falando? Aquela de 2006, onde ele passa a ser praticamente... Ele troca de eleitorado e passa a ser quase que obter o eleitorado que o Collor obteve em 1989 contra ele. O fundamento da aprovação do governo, que por sua vez levou ao voto em Lula em 2006, foi sensação de eleitores de renda baixa e média de que o seu poder de consumo aumentara, seja em produtos tradicionais, alimentos, material de construção, seja em novos produtos como celulares, DVDs, passagens aéreas, né? E aí uma parte. O que irritava profundamente a classe média alta, que a coisa que eu viajava muito nesse período e a coisa que eu mais ouvia em aeroportos era: isso aqui parece uma rodoviária, né? Por quê? Porque de fato os pobres tiveram uma ascensão aí. A partir do final de 2003 foi lançado o programa Bolsa Família, e iniciou-se uma gradual melhora das condições de vida dos pobres. E aqui uma parte. Em 2002, quando eu vi o Lula fazer um discurso que ele ia elevar o salário mínimo a R$100, a $100, o equivalente a $100, era tão ilusório isso para as pessoas naquela época, porque o salário mínimo não valia nada. E, na verdade, ainda no seu primeiro mandato, o salário mínimo ultrapassa $100. Mesmo hoje, um salário mínimo de R$900, com dólar a quase 6,
Ainda o salário mínimo, apesar que o Bolsonaro quer destruir isso, né? A elite quer destruir a ideia de salário mínimo, ainda está acima de $100, né? Você vai falar, nossa, professor, mas é muito pouco. Eu sei, mas na época que o Brasil assume era muito distante, era quase que uma utopia isso. Entre 2003 e 2006, a Bolsa Família viu seu orçamento multiplicado por 13, pulando de 570 milhões de reais para 7,5 bilhões de reais, atendendo 11,4 milhões de famílias perto da eleição de 2006. Então, veja, ele melhorou, sim, as condições de vida dos mais pobres. E, repare, esses mais pobres passaram a comer e a vestir melhor. Passaram a ter gás de cozinha. É basicamente isso. Porque não foi a melhora da classe média alta, simplesmente, né? Mas aí nós vamos chegar lá. O primeiro aumento importante do salário mínimo ocorreu em 2005, e é razoável imaginar que a poderosa combinação Bolsa Família e salário mínimo tenha demorado alguns meses para produzir efeitos, mas além do aumento obtido pelos milhões que recebem salário mínimo da Previdência, outra possibilidade aberta aos aposentados, às vezes principal fonte de recursos de uma pequena comunidade, foi o uso do crédito consignado, que o Lula também cria, mas que, como diz o Maurício Lazarato, traz os pobres para o mercado financeiro, não na condição de investidores, mas na condição de endividados. Bom, o crédito consignado fez parte de uma série de iniciativas oficiais que tinham por objetivo expandir o financiamento popular, que incluiu o aumento expressivo de empréstimos à agricultura familiar, microcrédito e bancarização de pessoas de baixa renda. Bom, então o Lula trouxe um contingente enorme para os banqueiros também, né? Além dessas medidas de alcance geral, que propiciaram a ativação de setores antes inexistentes na economia, por exemplo, passou a surgir clínica dentária para baixa renda, uma série de programas focalizados como Luz para Todos, que é eletrificação rural, regularização da propriedade dos quilombolas, construções de cisternas no semiárido. É uma coisa absurdamente impactante, porque antes o cara, lá na área da seca, ele dependia do político local. Pô, quando ele aprende a fazer uma cisterna, ele ganha autonomia e ele passa a ter o poder sobre a água. E isso vai favorecer o setor de baixíssima renda. Portanto, o tripé Bolsa Família, pelo salário mínimo e expansão do crédito, somado aos programas específicos, resultaram em uma diminuição significativa da pobreza a partir de 2004, quando a economia voltou a crescer e o emprego a aumentar. É isso que o Marcelo Neri chama de o real de Lula. No biênio 1993 a 95, a proporção de pessoas abaixo da linha de miséria cai 18,47%. E no período de 2003 a 2005, a mesma cai um pouquinho a mais. A proporção das pessoas que estava abaixo da linha de miséria cai 19,18%. Né? Aquele período 93, 95 é o do Plano Real, o período de cá é dos programas sociais do Lula. Marcos Coimbra, orientador de diversas pesquisas quantitativas e qualitativas no período, chama atenção para o fato de Lula ser o político de origem mais humilde a ter chegado ao topo do sistema, assim como para o fato de a intensa campanha negativa que sofreu em suas tentativas anteriores ter feito dele alguém que mexeu com a autoimagem e o amor próprio do eleitorado popular. Francisco de Oliveira acrescenta, entretanto, que é um tipo de liderança que despolitiza a questão da pobreza e da desigualdade, o que leva o autor a questionar a natureza da hegemonia, que estaria surgindo a propor que ele agiria às avessas, isto é, para consolidar a exploração desenfreada em lugar de minar o modelo superexplorador. Essa perspectiva do Francisco de Oliveira é preciso que seja avaliada, porque ele não está xingando Lula nem nada, ele tá analisando
que o Lula, se colocando como líder desse mais pobre, mas que vai resolver tudo como alguém que dá aquilo através do Estado, mas que não enfrenta os processos que geram pobreza, que reproduzem a pobreza, que, olha só, quando o Lula sai do governo, quando derrubam a Dilma, o que acontece? A pobreza volta a crescer, porque os mecanismos de reprodução da pobreza continuaram intactos, né? De concentração de renda, é o que o Chico de Oliveira está falando. É como se depois do primeiro mandato de Lula, uma parte dos eleitores localizados à esquerda passasse a seguir o caminho já trilhado por esses cerca de um quarto dos eleitores e deixasse de saber como se classificar na escala ideológica, retirando dessa influência que antes pudesse ter. Nesse script, o PT estaria agora substituindo o MDB, tanto na falta de conteúdo como na capacidade de reter a lealdade popular. Hunter e Power, contudo, detectam sinais de que, na eleição de 2006, o PT não acompanhou o Lula em sua troca de base. Lula teria deixado um eleitorado tipicamente urbano, escolarizado, por um francamente popular. Mas o mesmo não teria ocorrido com o PT, o que justifica essa diferença brutal entre os votos do Lula, não é brutal, mas é a grande diferença entre votos de Lula e a voto nos parlamentares do PT. Lula foi mais sufragado quanto menor o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Estado. Mas a votação da bancada federal do PT manteve-se associada aos estados de maior índice de desenvolvimento humano, como, por exemplo, São Paulo, que tem uma grande, eu acho que ainda, ou nessas eleições, era o estado com a maior bancada do PT. Mas aqui eu só quero fazer um outro alerta que o Singer desconsidera. Existem movimentos sociais e forças muito grandes nesses estados onde existe o sindicalismo, trabalho assalariado de carteira assinada, movimentos populares, organização popular. O voto do PT está associado muito menos atualmente à classe média do que à organização do movimento popular e sindical, né? Eu queria lembrar isso. A desconexão entre as bases do lulismo e as do petismo em 2006 pode significar que entrou em cena uma força nova, constituída por Lula à frente de uma fração de classe antes caudatária dos partidos da ordem e que, mais do que um efeito geral de desideologização e despolitização, indicava a emergência de outra orientação ideológica, que antes não estava posta no tabuleiro político. Parece-nos que o lulismo, ao executar o programa de combate à desigualdade dentro da ordem, confeccionou uma nova via ideológica, com a união de bandeiras que antes não pareciam combinar. A continuidade do governo Lula com o governo FHC na política macroeconômica baseada em 3 pilares: metas de inflação, câmbio flutuante e superávit primário nas contas públicas, foi uma decisão política ideológica, né? Isso é verdade. O governo, por isso que alguns dizem, o governo Lula foi também um governo neoliberal. O pulo do gato de Lula foi sobre o pano de fundo da ortodoxia econômica. Construir, segundo o André Singer, uma substantiva política de promoção do mercado interno voltado aos mais favorecidos, a qual, somada à manutenção da estabilidade, corresponde nada menos que a realização de um completo programa de classe. Não da classe trabalhadora organizada, cujo movimento iniciado no final da década de 70 tinha como bandeira a ruptura com o atual modelo econômico, mas a fração de classe que Paul Singer chamou de subproletariado, ou seja, os mais pobres. Os subproletariados, ou subproletários, são aqueles que oferecem a sua força de trabalho no mercado sem encontrar quem esteja disposto a adquiri-la por um preço que assegure sua reprodução em condições normais. Então, nessa categoria, empregados domésticos, assalariados de pequenos produtores diretos e trabalhadores destituídos das condições mínimas de participação na luta de classes.
Paul Singer usou essas informações sobre ocupação e renda fornecidas pela PNAD de 1976, concluindo que seria razoável considerar subproletários os que tinham renda de até um salário mínimo per capita e metade dos que tinham renda de até 2 salários mínimos per capita. De acordo com esse critério, 63% do proletariado era constituído, na verdade, de subproletários. Em números absolutos, significava dizer que dos 2,9 milhões de proletários existentes no Brasil naquela época, 18,6 milhões faziam parte da fação subproletária da classe. Olha só. Dos outros participantes da população economicamente ativa, 8 milhões seriam pequeno-burgueses e 1,3 milhão burgueses. Em outras palavras, o subproletariado constituía 48% da população economicamente ativa. Aquela que está, na verdade, vamos dizer assim, empregada, ocupada ou procurando emprego, né? À medida que passou a ser sustentado pela base subproletária, Lula obteve uma certa autonomia bonapartista, lembrando lá o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Mas o Singer ressalta isso, sem qualquer conotação militar, né? Com ela, criou um ponto de fuga para a luta de classes, que começa a ser arbitrado de cima ao sabor da correlação de forças. Então, o Lula é o grande líder dessa massa e cabe a ele conduzir o país. Essa massa confia nele e não no partido dele, e não se importa tanto com as coligações que ele vem a fazer para poder atender a esses anseios desses mais pobres. Ao incorporar tanto pontos de vista conservadores, principalmente o de que a conquista da igualdade não requer um movimento de classe auto-organizado, que rompa a ordem capitalista, como progressistas, a saber, o que um Estado fortalecido tem, o dever de proteger os mais pobres, independente do desejo do capital, ele achou em símbolos dos anos 50 a gramática necessária a fazer essa composição. Bom, anos após essa eleição de 2002, de 2006, como as classes sociais votaram, por exemplo, em 2018? O que o fenômeno Bolsonaro representa? Que classes sociais expressam sua voz? A retomada do conservadorismo por um líder neofascista que prega a violência e propugna pela ignorância. O que é isso? Será que o Lula, agora, ao voltar a ser um candidato, ele tira esses estratos conservadores mais pauperizados das hostes de um fascista como o Bolsonaro? Essa que é a questão. Essas questões são relevantes, mas o que me interessa mesmo é mostrar o que seria esse fenômeno do lulismo, qual é a sua relação com a perspectiva política dos estratos sociais. E aqui eu encerro a nossa gravação. Só um minuto. E não se esqueçam, o próximo texto é muito interessante, é a visão que nós temos sobre a bolsosfera a partir de uma pesquisa antropológica muito interessante baseada em técnicas cibernéticas. Não deixe de ler o próximo texto.